A Igreja Deus e Amor ensina para os seus fiéis que eles buscam a perfeição da oração, da adoração ao Criador, do poder pentecostal, dos dons espirituais e de tudo que é sagrado. Mas, para falar a verdade, a doutrina que eles ensinam é de Satanás. É totalmente anticristão. Tudo aquilo que o Messias ensinava, eles ensinam totalmente diferente. E aí, aqueles que fazem parte da Igreja Deus e Amor, eu quero que você fique um pouquinho nesse vídeo. Escute o que eu vou dizer e o que você vai ver nesse vídeo. Tire as suas conclusões. Você vai comentar aqui e dizer se eu estou de fato falando a verdade ou se na verdade não é a verdade que eu estou falando. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é muito bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. E você que chegou aqui de paraquedas, dando uma passadinha, quero lhe dizer que tem muito conteúdo bom, tem muitos assuntos aqui religiosos envolvendo nova ordem mundial, política e polêmicas. E eu quero convidar para você ver mais conteúdos que temos no nosso canal. E é isso aí. Muito bem. Eu gostaria de dizer que a Igreja Deus e Amor, ela ensina que a praia não é o lugar para seus fiéis, porque a praia tornou-se um portal de espíritos para derrubar a vida espiritual das pessoas. Mas o Salvador escolheu a praia como um dos lugares para ele pregar o Evangelho. Em segundo lugar, a Igreja Deus e Amor ensina que quem não fala línguas estranhas não poderá ter cargos na igreja, não poderá ter oportunidades, nem tomar a ceia. Só que isso não está na Escritura. O dom que havia ali de falar em língua de outras nações e por sua vez tivesse que interpretasse, não é nada do cantariando a labaixéria que é falado ali. Veja que são doutrinas de homens. Também, antes da ceia, 7 dias, os casais têm de passar de abstinência sem relações sexuais, para que estejam purificados. Parece até as coisas da lei, deixando totalmente o ensino do Messias para algo que simplesmente é uma busca de uma santidade por um caminho errado. O Santo dos Santos foi aberto através do Messias e não através de doutrinas de homens. Também a Igreja Deus e Amor ensina para não tocar bateria, não levar bateria para dentro da igreja, porque esse instrumento, a bateria, foi criado exatamente por Satanás. Então, meus queridos, todas essas restrições, elas deixam as pessoas aprisionadas. Foi totalmente o oposto daquilo que o Salvador ensinou. Quando Jesus veio, ele veio libertar o povo da opressão da lei de Moisés. Quando ele disse: quem está cansado e oprimido, venha, as pessoas carregavam, ao invés de 10 mandamentos, que resumindo os 10, era de amar o Criador e o próximo, o resumo de Deus era esse: amar o Criador e o próximo. Moisés criou 613 preceitos, criou o Talmud. Então agora o Talmud já contradizia os mandamentos. O mandamento não matarás de Deus, agora trouxeram uma mulher para Jesus e disseram: esta foi pega em ato flagrante de adultério, e a lei de Moisés diz que as tais sejam apedrejadas. E então, Jesus mesmo disse em João no capítulo 10, eu sou o bom pastor, todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Moisés, querendo ou não, roubou a glória e a direção de Deus, porque ele pegou o povo e levou por mandamentos que em Romanos, no capítulo 1, diz que são mandamentos de homem. As pessoas passaram a seguir homens. Então Jesus veio libertar o povo da própria lei de Moisés. Se não fosse assim, ele tinha dito: apedreja a mulher, pode matar, pode obedecer, Moisés. Se Moisés tivesse resolvido o problema, o Messias não teria vindo. Em segundo lugar, Jesus veio libertar as pessoas do ensino dos fariseus, que vinha do zoroastrismo dos persas. Também contradizia os mandamentos de Deus. Também, o Messias, ele veio e, posteriormente, segundo a profecia bíblica, estaria libertando os homens aqui, os seus servos, do governo
o governo dos homens, instalando o reino teocrático na terra. Então eu quero que você preste atenção. Eu quero que você veja esse vídeo. Quero que você note como as doutrinas estabelecidas pelos homens te afastam do Messias. Tantas pessoas poderiam ter aproveitado a sua vida buscando a Deus. Eu lembro que eu, novo convertido, ouvi o irmão Carlinho, um dos meus pais na fé, pessoa que eu chamei para falar o evangelho para mim. Ele falou muito sobre Sérgio Sora, que era o genro do missionário Davi Miranda da Igreja Deus e Amor. E eu ouvi uma fita de pregação, a pregação do Sérgio Sora, orando, expulsando demônios. Eu fiquei fascinado com aquilo, eu fiquei fascinado com tudo aquilo. Mas a realidade, quando você vai para a realidade, Davi Miranda era um homem prepotente, era um homem que se endeusava, era um homem que ele não praticava aquilo que ele ensinava para os outros. Muitas vezes ele estava apartado da esposa, não tinha relações sexuais com a esposa, mas metia a mão na vida sexual dos outros, querendo ensinar estilo de vida e de tudo. Ele ensinava, na verdade, o que rolava na Igreja Deus e Amor, e o que rola, é uma grande hipocrisia. O lugar que eu aprendi que era de extremo poder de oração, santidade e milagres. E vendo a foto no disco, eu tenho o disco do Davi Miranda. As pessoas que eu abordo aqui, eu tenho o material deles, eu tenho fita, eu tenho CD, eu tenho DVD, eu tenho a história, eu tenho escrito, eu tenho o livro deles, eu tenho tudo dessas pessoas que eu falo aqui. Quando eu menciono aqui qualquer um deles, seja Abílio Santana, seja Silas Malafaia, seja Marco Feliciano, seja quem for, eu tenho um vasto material dessas pessoas. Antes de eu mencionar alguma coisa, eu acreditei profundamente nessas pessoas. Eu tenho foto em jornal, eu tenho foto no disco, a foto de Davi Miranda naquela sala com dezenas de cadeiras de roda. A irmã de Davi Miranda profetizou para mim na rua Conde de Sarzedas, em São Paulo, dizendo que eu seria um pregador de Camboriú e que eu ia almoçar na casa dela e na loja dela, e me mostrou a loja e tocou o violão e eu cantei com ela. Araci Miranda, ela disse, olha, não é porque é meu mano não, mas aqui, nessa rua aqui, ó, tem a sede da igreja do meu irmão, e todo final de semana tem milagre. Por incrível que pareça, Jesus disse, quem crê, tudo é possível ao que crê. Existem milagres em Umbanda, existem milagres na magia negra, em todo lugar tem milagres. Essa é a realidade. Usando o nome de Deus ou dos orixás, ou seja o que for, acontecem milagres. Estou falando a verdade, acontecem fenômenos. Agora, com toda a santidade, o fim de Davi Miranda foi uma trollagem de um bandido, o fim dele. Aquilo que ele previa para outros aconteceu com ele. É matéria de outro vídeo. Lá, a Igreja Deus e Amor esteve envolvida com tráfico de drogas. A Igreja Deus e Amor, partindo até de uma das filhas do Davi Miranda, ocorreu escândalos de prostituição e adultério. E na Igreja Deus e Amor, uma das próprias filhas, que são Débora e Leia, uma delas disse que os obreiros de lá estavam envolvidos com maçonaria. Então, meus queridos, é preferível seguir aquele que morreu na cruz por nós. E seja qual for o cara, pode ser fodão do jeito que for. Eu não digo que me siga, eu digo que você. Ao ouvir essas palavras, eu estou apenas abrindo a tua mente. Abrir a mente, o que é abrir a mente? É forçar a entrada? Não. Eu estou apenas dizendo toque-toque. E você escuta a batida e você vê que não é alguém que está querendo o teu dinheiro, que está querendo nortear a tua vida, dando regras para você, exigindo nada de você. Estou apenas dando um toque para que você abra a tua mente e tenha toda a liberdade que o Criador te deu. Então é isso. Vamos para esse vídeo. Diga nos comentários o que você acha. Tamo juntos. Grande abraço. Você já imaginou que a igreja onde você busca a Deus pode, na verdade, estar servindo ao próprio Satanás? Parece absurdo, não é? Mas e se eu te dissesse que essa igreja, que se apresenta como um caminho para a salvação, na verdade está afastando os fiéis de Cristo? Que em vez de ensinar a verdadeira palavra de Deus, ela impõe regras que não têm nenhum respaldo bíblico e que foram criadas apenas para manter seus membros sob controle? E o pior, milhares de pessoas estão caindo nessa armadilha, sem perceber. Hoje eu vou expor 5 doutrinas completamente absurdas que essa igreja prega, como se fossem mandamentos divinos.
mas que, na realidade, não passam de invenções humanas. Regras que não foram instituídas por Deus, mas por líderes que usam a religião para manipular, aprisionar e dominar. Você pode até pensar que já viu de tudo, mas eu te garanto, a última revelação vai te deixar em choque. Então fique comigo até o final, porque o que vou revelar pode mudar completamente a forma como você enxerga a fé. Agora, pare e pense. Quantas vezes você já ouviu que para agradar a Deus precisa seguir regras rígidas, abrir mão de tudo o que te faz feliz, viver se sentindo culpado por cada pensamento ou ação? Será que isso realmente vem de Deus? Ou será que é um sistema criado para fazer as pessoas se sentirem sempre indignas, sempre insuficientes, sempre dependendo dessa igreja para serem salvas? O próprio livro de João, capítulo 8, verso 36, diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente, seremos livres. Mas essa igreja não ensina a liberdade de Cristo, ensina o medo da condenação. E o mais assustador, essas doutrinas não apenas distorcem o verdadeiro evangelho, mas criam um ambiente de terror, onde a fé genuína é sufocada por regras humanas, onde o amor e a graça de Deus são substituídos por ameaças e punições. O que deveria ser uma jornada de comunhão com Deus se torna uma gaiola espiritual, onde os fiéis vivem constantemente vigiados, temendo cada decisão que tomam. Mas por que essa igreja faz isso? Por que impõe fardos tão pesados que nem mesmo os líderes conseguem carregar? Por que afasta as pessoas da verdadeira mensagem de Cristo e as conduz a um sistema de medo e obediência cega? Se você já percebeu algo estranho nessa igreja, se já sentiu que algumas regras parecem mais humanas do que divinas, então este vídeo é para você. Hoje, eu vou abrir os seus olhos para a verdade que poucos têm coragem de dizer. E no final, você entenderá por que tantos estão sendo enganados sem perceber. Se você quer saber a verdade, comente agora: eu quero saber a verdade. E se prepare, porque o que eu vou revelar pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre a fé. Se você achou as regras que já revelei inacreditáveis, espere até ouvir esta. O que essa igreja impõe aos seus fiéis chega a ser tão absurdo que parece mentira, mas acontece todos os dias e afeta a vida de milhares de pessoas que acreditam estar servindo a Deus. A cada nova revelação, fica mais claro que essa igreja não tem interesse em aproximar seus membros de Cristo, mas sim em controlá-los através do medo e da culpa. E preste atenção, porque a próxima regra que eu vou expor é ainda pior do que esta. Se o que eu vou te contar agora já parece assustador, o que vem a seguir vai te deixar completamente indignado. A igreja, Deus é amor, proíbe seus membros de frequentarem a praia, alegando que esse é um ambiente onde demônios habitam e que qualquer pessoa que for até lá estará se contaminando espiritualmente. Segundo essa doutrina, o mar é um local de rituais e oferendas, e aqueles que pisam na areia ou entram na água estão se colocando sob a influência maligna dessas práticas. Mas será que essa ideia tem fundamento bíblico? Será que Deus realmente amaldiçoaria um lugar que Ele mesmo criou? Ou essa é apenas mais uma estratégia para gerar medo e afastar os fiéis de qualquer experiência que possa fazê-los questionar as regras impostas por essa igreja? A justificativa que essa igreja dá é que o mar é um portal espiritual usado por forças malignas e que qualquer pessoa que for até lá corre o risco de ser possuída ou afetada por espíritos das águas. Mas onde a Bíblia ensina isso? Onde Jesus ou os apóstolos disseram que o mar é um território demoníaco? Pelo contrário, o livro de Salmos, capítulo 95, verso 5, afirma claramente que Deus criou os mares e que tudo pertence a Ele. Se tudo pertence a Deus, como essa igreja pode ensinar que um lugar da criação divina é dominado por demônios?
O que essa igreja faz é usar a superstição para manipular os fiéis. Ao invés de ensinar a verdade bíblica, criam mitos e medos para manter as pessoas presas às suas doutrinas. O livro de João, capítulo 8, verso 32, diz que a verdade liberta, mas essa igreja mantém seus membros aprisionados a regras sem fundamento. Se o mar fosse realmente um portal demoníaco, então por que Jesus realizou tantos milagres em lugares próximos ao mar? Ele chamou seus discípulos enquanto caminhava pela praia, acalmou a tempestade em alto mar e até andou sobre as águas. Se fosse um lugar de perdição, Jesus teria evitado o mar, mas ele não evitou. Então, por que essa igreja insiste em espalhar esse medo? Além de não ter base bíblica, essa doutrina gera um medo irracional nos fiéis. Quantas famílias já deixaram de viajar? Quantos momentos foram desperdiçados por causa dessa regra absurda? Quantas pessoas cresceram acreditando que jamais poderiam colocar os pés na areia ou mergulhar no mar sem que algo maligno acontecesse? Esse tipo de ensino não aproxima ninguém de Deus, apenas alimenta um ciclo de medo e ignorância. Mas Deus nunca chamou seus filhos para viverem em terror. O livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Essa proibição não tem nada a ver com santidade, tem a ver com controle. Quando uma igreja começa a ditar até mesmo os lugares que seus membros podem ou não podem frequentar, isso não é evangelho, isso é um sistema de dominação. Jesus nunca impediu ninguém de ir a qualquer lugar. Ele disse que seus discípulos deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas essa igreja quer que seus fiéis fiquem presos em uma bolha, isolados, sem acesso a nada que possa fazer com que eles enxerguem a verdade. Este canal existe para combater as mentiras que Satanás espalha sobre a Bíblia dentro das igrejas, desviando muitos do caminho da salvação. Inscreva-se agora, porque aqui você só encontrará a verdade, sempre provada pela palavra de Deus. E o mais chocante é que essa regra não se aplica a todos. Muitos líderes dessa igreja já foram vistos em praias, viajando para locais litorâneos, enquanto o povo continua preso ao medo. Já ouvimos testemunhos de ex-membros que descobriram que pastores aproveitavam momentos de lazer em locais que eles mesmos proibiam para os outros. Isso não é hipocrisia? O próprio livro de Mateus, capítulo 23, verso 4, fala sobre os líderes religiosos que impõem fardos pesados sobre os outros, mas que eles mesmos não carregam. Agora, pense comigo, por que uma igreja tem tanto medo de que seus membros tenham contato com o mundo exterior? O que eles estão tentando esconder? O problema nunca foi a praia, nunca foi a televisão, nunca foi o casamento. O problema é que quanto mais uma pessoa vive dentro desse sistema, mais difícil é para ela perceber o quanto está sendo enganada. O isolamento imposto por essa igreja não é para proteger os fiéis. É para impedir que eles descubram que há vida fora desse ambiente opressor. Se uma igreja precisa proibir e isolar seus membros para mantê-los fiéis, será que ela realmente prega a verdade? Se você já percebeu que essa igreja coloca regras que Deus nunca colocou, se você já viu alguém sofrer por causa dessas imposições, quero que comente agora. Eu quero saber a verdade. Comente essa frase para mostrar que você não aceita mais ser enganado, que você está buscando a verdade da palavra de Deus e não as tradições impostas por homens. E se você achou essa revelação chocante, espere até ver a próxima. O que eu vou te contar a seguir é ainda pior. Algo que pode te fazer enxergar de uma vez por todas a verdade que essa igreja tenta esconder. Se você já ficou chocado com as regras absurdas que revelei até agora, se prepare, porque o que vou te contar agora é ainda mais revoltante.
A cada nova revelação, fica mais claro que essa igreja não está interessada em conduzir seus fiéis para perto de Cristo, mas sim em mantê-los aprisionados em um sistema de medo e escravidão espiritual. E preste muita atenção, porque a próxima regra que eu vou expor é ainda pior do que esta. Se o que você vai ouvir agora já te causa indignação, o que vem a seguir pode mudar completamente sua visão sobre essa igreja. A igreja Deus é amor. Ensina que quem não falar em línguas estranhas não pode tomar a Santa Ceia e muito menos se tornar obreiro ou pastor. Sim, você não ouviu errado. Eles dizem que se alguém não manifestar esse sinal, essa pessoa ainda não recebeu o Espírito Santo e, portanto, não é digna de participar da comunhão com Cristo. Mas será que isso tem base bíblica? Será que Jesus ou os apóstolos alguma vez colocaram essa condição para que alguém fosse aceito na fé? Ou essa é apenas mais uma forma de exclusão e manipulação dentro dessa igreja? O dom de línguas é real. É bíblico, mas o que essa igreja pratica não tem nada a ver com o verdadeiro dom descrito nas Escrituras. Na Bíblia, esse dom sempre teve um propósito claro: a pregação do Evangelho para pessoas que falavam idiomas diferentes. No livro de Atos, capítulo 2, verso 4, vemos que no dia de Pentecostes, os discípulos começaram a falar em línguas, mas cada pessoa que estava ali os ouvia em seu próprio idioma. Isso significa que o verdadeiro dom de línguas não era um som incompreensível, mas sim a capacidade de comunicar a mensagem de Deus para pessoas de diferentes nações. Agora, compare isso com o que acontece nessa igreja. Eles chamam de línguas estranhas, um barulho descontrolado, uma gritaria que ninguém entende, algo sem lógica ou propósito. Isso não tem nada a ver com o dom de Deus, isso é apenas confusão. O próprio apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 9, alertou que, se uma língua não for compreendida, é como se estivéssemos falando ao vento. Ele ainda disse, no mesmo capítulo, verso 27, que se alguém falar em línguas na igreja, deve haver interpretação, e que tudo deve ser feito com ordem e decência. Mas essa igreja ignora completamente essa orientação e transforma os cultos em um verdadeiro caos, onde as pessoas gritam palavras sem sentido, acreditando que estão cheias do Espírito Santo. Essa imposição coloca um peso gigantesco sobre os fiéis. Muitas pessoas entram em desespero, forçam a si mesmas a imitar os outros, tentam desesperadamente falar algo para serem aceitas. Mas Deus nunca exigiu isso de ninguém. O próprio livro de Efésios, capítulo 1, verso 13, diz que somos selados com o Espírito Santo no momento em que cremos na palavra da verdade. O Espírito Santo não se manifesta apenas através do dom de línguas, mas também através do amor, da transformação de vida, do arrependimento genuíno e de muitos outros frutos. Mas essa igreja ensina que se você não tiver esse dom, você ainda não pertence completamente a Deus. Agora, imagine o efeito que isso causa na mente das pessoas. Imagine alguém que ama a Deus, busca a santidade, se entrega totalmente à fé, mas nunca manifesta esse dom. O que essa pessoa sente? Dúvida, culpa, medo. Ela começa a acreditar que Deus não a aceitou, que há algo de errado com ela, que talvez nunca seja digna de participar da Santa Ceia. E aos poucos, essa insegurança corrói sua fé, deixando-a vulnerável, dependente da igreja, cada vez mais presa ao sistema. A igreja. Deus é amor, não apenas distorce o ensino bíblico, mas também destrói a autoestima espiritual de milhares de pessoas com essa imposição. E o pior é que essa exigência absurda não se limita apenas à participação na Santa Ceia. Quem não falar em línguas também não pode ser obreiro, não pode ocupar cargos dentro da igreja, não pode ensinar ou pregar. Mas desde quando o chamado de Deus depende de um dom específico?
O próprio livro de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 5, diz que mais importante do que falar em línguas é profetizar e edificar a igreja com entendimento. Mas essa igreja faz exatamente o contrário. Exalta um dom acima dos outros, criando um ambiente onde os que não falam em línguas são vistos como inferiores. Isso não aproxima ninguém de Deus, pelo contrário, afasta. Muitas pessoas acabam fingindo ter o dom para serem aceitas. Outras se sentem tão frustradas que acabam desistindo da fé, acreditando que Deus não as quer. Mas a verdade é que essa igreja usa esse critério para dividir as pessoas, criando uma elite espiritual que julga os outros e os mantém sob controle. Se fosse realmente uma igreja baseada na Bíblia, não forçaria seus fiéis a alcançar algo que não é uma regra, mas sim um dom que Deus dá a quem Ele quer. E o mais revoltante é que essa doutrina contradiz completamente o Evangelho de Cristo. Jesus nunca rejeitou alguém por não falar em línguas. Ele nunca colocou esse tipo de exigência para quem queria segui-lo. Quando instituiu a Santa Ceia, ele não disse que apenas aqueles que tivessem certos dons poderiam participar. Pelo contrário, ele chamou todos os seus discípulos, incluindo Judas, que iria traí-lo, e os fez participar. Mas essa igreja se acha mais santa do que o próprio Cristo, impedindo pessoas sinceras de se aproximarem da mesa do Senhor. Agora pense, será que uma igreja que usa esse tipo de critério pode realmente estar servindo a Deus? Será que uma igreja que ensina que a comunhão com Cristo depende de algo que a própria Bíblia diz que nem todos têm, pode realmente ser considerada uma igreja da verdade? O livro de Gálatas, capítulo 3, verso 2, ensina que recebemos o Espírito Santo pela fé e não por obras. Mas essa igreja quer que você acredite que sem esse sinal específico, sua fé não é suficiente. Esse tipo de ensino não vem de Deus, vem de homens que desejam manter as pessoas presas ao seu sistema. E se você acha que essa revelação foi chocante, espere até ouvir a próxima. O que eu vou expor a seguir é ainda mais grave, algo que essa igreja tenta esconder a todo custo. Se você já percebeu que essa igreja coloca regras que Deus nunca colocou, se você já viu alguém sofrer por causa dessas imposições, quero que comente agora. Eu quero saber a verdade. Comente essa frase para mostrar que você não aceita mais ser enganado, que você está buscando a verdade da palavra de Deus e não as tradições impostas por homens. Eu quero saber quantos aqui já abriram os olhos e estão prontos para enxergar o que vem a seguir. Agora, eu vou te revelar uma das regras mais horríveis dessa igreja. Algo que pode parecer inacreditável, mas que acontece diante dos olhos de milhares de fiéis todos os dias. E preste atenção, porque a próxima revelação é ainda pior do que essa. Se você acha que já viu o absurdo, se prepare, porque o que eu vou te contar agora vai fazer você questionar tudo o que já ouviu sobre essa igreja. A igreja Deus é Amor tem uma doutrina que interfere diretamente na vida dos casais casados, transformando algo que Deus criou para ser uma bênção em um fardo carregado de medo e culpa. Eles ensinam que antes da Santa Ceia, o casal deve ficar 7 dias sem qualquer relação íntima, pois dizem que isso os torna impuros diante de Deus. Mas onde está isso na Bíblia? Onde Jesus ou os apóstolos ensinaram algo assim? O próprio livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, afirma que o casamento deve ser honrado e o leito conjugal sem mácula. Então, por que essa igreja insiste em colocar fardos sobre aquilo que Deus criou para ser puro e abençoado? Agora pense bem. Se um casal, unido por Deus, dentro do casamento, precisa se privar de algo que o próprio Deus criou, que tipo de fardo essa igreja está colocando sobre as pessoas? E se essa restrição não for obedecida? Se o casal decidir seguir o que a Bíblia realmente ensina e não o que os líderes dessa igreja impõem, eles são considerados indignos, sujos, impuros, proibidos de
participar da comunhão. Isso é humilhação, não santidade. Isso é um fardo que Deus nunca colocou sobre seus filhos. E o mais assustador é que muitos aceitam essa imposição sem sequer questionar, porque foram ensinados desde o começo que desobedecer à igreja é desobedecer a Deus. Mas será que Deus está realmente por trás dessa regra? Ou será que isso é apenas mais uma invenção humana para manter o controle sobre as pessoas? No livro de Mateus, capítulo 15, verso 9, Jesus disse que em vão adoram a Deus, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Essa regra não vem de Deus, mas de homens que criaram suas próprias leis. O casamento foi criado por Deus, e dentro dele não há condenação para aquilo que ele mesmo instituiu. A Bíblia diz que o leito conjugal deve ser honrado e que marido e mulher não devem se privar um do outro, a não ser por mútuo consentimento e por um curto período de tempo para se dedicarem à oração. Mas veja bem, isso deve ser uma escolha do casal e não uma regra imposta por uma instituição religiosa. Essa igreja não apenas distorce a palavra de Deus, mas também interfere na vida íntima dos casais, criando barreiras onde não deveriam existir. Isso não é santidade, isso é opressão. Isso não é evangelho, isso é prisão espiritual. E quem impõe esse tipo de fardo sobre os outros está fazendo exatamente o que Jesus condenou quando disse no livro de Mateus, capítulo 23, verso 4, que os fariseus atavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não os tocavam com um só dedo. E o que acontece com aqueles que ousam discordar dessa imposição? São chamados de fracos espiritualmente, são excluídos, humilhados, pressionados a obedecer sem questionar. Muitos aceitam essa regra sem sequer compreender o real motivo por trás dela, simplesmente porque foram ensinados a não questionar. Mas o que essa igreja quer de verdade? Por que eles insistem em impor tantas regras desnecessárias? Porque quanto mais regras, mais controle. Quanto mais controle, mais medo. E quanto mais medo, mais submissão. Esse é o verdadeiro objetivo. Manter os fiéis submissos, dependentes, com medo de pensar por si mesmos, com medo de desagradar a liderança, com medo de sair. Você acha que isso vem de Deus? Ou será que essa igreja está afastando as pessoas da verdadeira liberdade que Cristo oferece? No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1, Paulo nos ensina que Cristo nos libertou para a liberdade e que não devemos nos submeter novamente a um jugo de escravidão. Mas essa igreja faz exatamente o oposto, colocando correntes sobre os fiéis. Essa igreja faz com que seus membros vivam em constante estado de ansiedade, sempre se perguntando se estão puros o suficiente, dignos o suficiente, espirituais o suficiente. Mas onde está Deus nisso? Onde está a graça? O próprio Cristo disse no livro de João, capítulo 10, verso 10, que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, mas essa igreja faz o contrário. Ela rouba a alegria das pessoas, prende os fiéis em uma teia de doutrinas humanas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você já percebeu como tudo é sobre o que você não pode fazer? Como tudo gira em torno de regras, proibições e condenação? Isso não é fé, isso é um sistema de controle. E se você pensa que pode sair dessa igreja facilmente, pense de novo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que se sair, sua vida será amaldiçoada? Que Deus não estará mais com você? Que você perderá sua salvação? Eles fazem você ter medo até de buscar uma nova igreja, porque te fazem acreditar que todas as outras estão erradas e que só ali está a verdade. Isso não é evangelho, isso é um cárcere espiritual. Eles não querem que você pense, não querem que você questione, não querem que você descubra que Deus nunca colocou esses fardos sobre ninguém. Mas agora você sabe. E agora está na sua mão decidir se vai continuar aceitando essa mentira ou se vai buscar a verdade.
A Bíblia diz no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, que o povo perece por falta de conhecimento. E essa igreja impede as pessoas de conhecerem a verdade para que continuem escravizadas. Muitas pessoas passam a vida presas a essa mentira, sem perceber que estão cada vez mais distantes da verdadeira salvação. Cristo nos chama para um relacionamento com Ele, mas essa igreja coloca barreiras entre os fiéis e Deus. Barreiras que foram construídas com regras humanas, doutrinas distorcidas e manipulação emocional. E o pior, quanto mais tempo alguém passa dentro desse sistema, mais difícil se torna enxergar a verdade. Quantos já perderam anos de suas vidas tentando seguir regras que Deus nunca pediu? Quantos desistiram da fé porque não aguentavam mais carregar um peso que Deus nunca colocou sobre eles? Essa igreja destrói vidas e faz isso em nome de Deus. E se você acha que essa revelação foi chocante, espere para ver a próxima. O que eu vou te contar agora é ainda mais absurdo, algo que expõe, de uma vez por todas, as mentiras que essa igreja ensina. Se você já percebeu que essa igreja coloca regras que Deus nunca colocou, se você já viu alguém sofrer por causa dessas imposições, quero que comente agora: eu quero saber a verdade. Comente essa frase para mostrar que você não aceita mais ser enganado, que você está buscando a verdade da palavra de Deus e não as tradições impostas por homens. Eu quero saber quantos aqui já abriram os olhos e estão prontos para enxergar o que vem a si. Você pode achar que já viu o auge do absurdo, mas o que eu vou te contar agora é ainda pior. A cada nova revelação, fica mais claro que essa igreja não apenas manipula seus fiéis, mas os afasta completamente da verdadeira mensagem do Evangelho. E preste muita atenção, porque a próxima doutrina que eu vou expor é tão absurda que chega a ser inacreditável. E se o que você ouviu até agora já te causou indignação, espere até descobrir a próxima mentira que essa igreja espalha. A Igreja Deus é Amor ensina que seus fiéis não podem tocar bateria dentro da igreja, porque esse instrumento teria sido criado pelo próprio diabo. Segundo essa doutrina, a bateria é um instrumento demoníaco, e quem toca ou ouve esse tipo de som está abrindo uma porta para espíritos malignos. Mas será que isso faz algum sentido? Será que Deus proibiu algum instrumento específico de ser usado para louvor? Ou essa é apenas mais uma invenção humana para manipular e limitar os fiéis? A justificativa dessa igreja é que a bateria foi criada para estimular ritmos mundanos e carnais, e que seu som atrai a presença de demônios. Eles dizem que esse instrumento é usado em festas seculares e cultos pagãos, por isso não pode ser utilizado dentro da igreja. Mas será que isso está na Bíblia? O livro de Salmos, capítulo 150, verso 4, diz claramente que devemos louvar a Deus com instrumentos de percussão. Se fosse algo proibido, por que a própria palavra de Deus mencionaria isso como uma forma legítima de adoração? O que essa igreja faz é demonizar algo que não tem nada de errado. Eles criam uma barreira psicológica nos fiéis, fazendo-os acreditar que qualquer som que tenha ritmo mais marcado automaticamente se torna maligno. Mas será que Deus realmente se importa com o ritmo da música ou com a intenção do coração de quem está adorando? No livro de João, capítulo 4, verso 24, Jesus disse que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não há menção a ritmos, instrumentos ou estilos musicais, apenas a sinceridade da adoração. Agora pense nas consequências disso. Jovens talentosos são impedidos de desenvolver seus dons musicais dentro da igreja. Muitos se afastam, sentem que não têm espaço, que não podem usar sua arte para louvar a Deus. Quantos talentos foram desperdiçados por causa dessa doutrina?
Quantas pessoas que poderiam estar louvando e servindo foram rejeitadas porque queriam tocar um instrumento que a própria Bíblia não condena? Isso não é evangelho, isso é manipulação religiosa. E o mais contraditório é que essa mesma igreja permite outros instrumentos musicais, como teclados, violões e até mesmo tambores pequenos. Mas por que a bateria especificamente é condenada? Se fosse uma questão de som mundano, então qualquer instrumento poderia ser usado para o bem ou para o mal, dependendo do propósito. Mas essa igreja escolheu a dedo um único instrumento para demonizar, sem nenhuma base bíblica para isso. O que realmente está por trás dessa proibição? O que essa igreja quer é limitar o culto a um formato rígido, sem espaço para liberdade de expressão na adoração. Querem que todos sigam um padrão fechado, sem questionar, sem trazer nada novo, sem inovação. Mas o livro de Salmos, capítulo 98, verso 1, nos diz para cantarmos um cântico novo ao Senhor. Isso significa que Deus aceita a criatividade e a diversidade na adoração. Mas essa igreja prefere impor regras humanas que afastam os fiéis da verdadeira alegria de louvar a Deus. E se alguém ousar desafiar essa regra e tentar introduzir a bateria nos cultos, essa pessoa será repreendida, vista como alguém que está trazendo o mundo para dentro da igreja. Muitos são humilhados, afastados, tratados como rebeldes, simplesmente por quererem adorar a Deus com um instrumento que a Bíblia não condena. Mas será que isso vem de Deus? O livro de Colossenses, capítulo 2, verso 22, fala sobre aqueles que impõem regras humanas como se fossem mandamentos divinos, mas que, na verdade, são doutrinas de homens e não de Deus. O mais revoltante é que essa proibição se baseia em medo e superstição. Em vez de ensinar discernimento e equilíbrio, essa igreja ensina uma visão extremista e limitada do que é a verdadeira adoração. Quantas pessoas já deixaram de sentir alegria na presença de Deus porque foram ensinadas que música não pode ter ritmo ou expressão? Quantos se sentiram excluídos, sem espaço para exercer seus talentos dentro da igreja? Isso não aproxima ninguém de Deus, apenas cria barreiras e divisões desnecessárias. Agora pense comigo. Será que uma igreja que distorce a Bíblia dessa forma pode realmente ser considerada uma igreja de Deus? Será que o Senhor está preocupado com o som de um instrumento ou com a sinceridade do coração de quem o adora? O livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, nos diz que Deus não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Então, por que essa igreja insiste em se preocupar com coisas externas, ao invés de ensinar o verdadeiro evangelho? Se você já percebeu que essa igreja coloca regras que Deus nunca colocou, se você já viu alguém sofrer por causa dessas imposições, quero que comente agora. Eu escolho a liberdade em Cristo. Comente essa frase para mostrar que você não aceita mais ser enganado, que você está buscando a verdade da palavra de Deus e não as tradições impostas por homens. Você consegue sentir isso? Essa leveza no coração, essa paz que começa a tomar conta de você? Esse é o efeito da verdade. Porque quando a mentira cai por terra, o medo vai embora, a culpa desaparece e a verdadeira alegria de servir a Deus floresce. Você finalmente pode enxergar que Deus nunca quis que você vivesse uma fé baseada no terror, na opressão e em regras absurdas. Ele te chamou para algo muito maior, para uma vida plena, livre e cheia da presença dele. E se você chegou até aqui, é porque Deus está te chamando para essa liberdade. Quantas vezes você já se sentiu indigno, como se nunca fosse bom o bastante para Deus? Quantas vezes carregou um fardo pesado, achando que precisava seguir um conjunto interminável de regras para ser aceito? Mas agora você sabe, Deus já te aceitou. No livro de João, capítulo 8, verso 36, Jesus disse:
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade não é algo distante, não é algo para poucos, não é algo que você precisa conquistar. É um presente de Deus para você, um presente que ninguém pode roubar. Talvez, por muito tempo, você tenha vivido com medo. Medo de errar, medo de não agradar a Deus, medo de ser castigado, medo de não ser salvo. Mas agora você entende que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Deus não quer te ver vivendo aterrorizado. Ele quer que você experimente a verdadeira paz. Aquela paz que só pode ser encontrada quando a fé é vivida da maneira certa, baseada na confiança em Cristo e não em doutrinas humanas. Você consegue perceber como a verdade ilumina tudo? Antes, você poderia ter dúvidas, inseguranças, poderia sentir que algo não fazia sentido, mas não sabia explicar. Agora, tudo está claro. Agora, você vê que muitas dessas regras não foram criadas para te aproximar de Deus, mas para te manter sob controle. Mas você não precisa mais viver assim. Agora, você pode respirar fundo e sentir a leveza de saber que Deus te ama, não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez por você. E o mais maravilhoso disso tudo, agora você tem um relacionamento com Deus que não é baseado em medo, mas em amor e gratidão. Você não precisa mais se preocupar com regras criadas por homens, porque agora sabe que a única coisa que realmente importa é ter um coração sincero diante de Deus. O livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, diz: "Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus." Isso significa que sua salvação não depende de um conjunto de regras impostas por qualquer igreja, mas da graça divina. A partir de hoje, você pode viver sua fé com alegria. Pode orar sem medo. Pode adorar sem culpa. Pode ler a Bíblia e entender que Deus não quer te prender em um sistema de regras sufocantes, mas quer te libertar para viver uma vida abundante. No livro de Mateus, capítulo 11, verso 30, Jesus disse: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Se alguém tem te ensinado um evangelho pesado, cheio de regras opressoras, saiba que isso não vem de Cristo. Porque quando você realmente encontra Jesus, encontra leveza, encontra descanso, encontra a verdadeira alegria. E agora que você sabe disso, o que fazer? Primeiro, agradeça a Deus. Agradeça porque Ele te permitiu chegar até essa verdade, porque Ele te ama tanto que não te deixou preso na mentira. E depois, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Porque há muitos que ainda estão sofrendo, que ainda estão presos, que ainda acreditam que precisam carregar um peso que Deus nunca colocou sobre eles. Agora que você tem essa verdade, não aguarde para si. Se essa mensagem tocou o seu coração, comente agora: "Eu sou livre pela graça de Deus." Declare isso com fé, para que essa verdade fique gravada em sua mente e em seu espírito. E compartilhe essa mensagem, porque ainda há muitos precisando ouvir isso. Agora que você entendeu o verdadeiro evangelho, ajude outros a encontrá-lo também. Você já percebeu como a verdade tem um poder libertador? Quando as correntes da mentira caem, a alma encontra paz. O peso da culpa, do medo e das regras humanas que sufocavam sua fé, agora não tem mais domínio sobre você, porque agora você sabe que Deus nunca quis que você carregasse um fardo tão pesado. Ele te chamou para viver em liberdade, para experimentar a plenitude do seu amor, sem medo, sem opressão, sem manipulação. E essa liberdade começa quando você entende que a verdadeira caminhada com Cristo não é sobre seguir regras criadas por homens, mas sobre conhecer a Deus de verdade. Imagine a sua vida a partir de agora. Imagine poder se aproximar de Deus sem medo, sabendo que Ele não está esperando que você cumpra um manual de regras impossíveis, mas sim que entregue seu coração a Ele.
Imagine sentir a leveza de saber que a salvação não depende do que os outros dizem que você deve fazer, mas do que Cristo já fez por você. No livro de João, capítulo 8, verso 36, Jesus disse: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Isso significa que ninguém pode te prender com doutrinas humanas quando você está em Cristo. Você pode sentir essa esperança, essa nova forma de enxergar a fé. Agora, você pode caminhar com Deus sem o peso do medo. Agora, você pode abrir a Bíblia e descobrir por si mesmo o que Deus realmente espera de você. E a melhor parte, você nunca mais será enganado. Nunca mais será manipulado por doutrinas que não vêm de Deus. Você pode viver sua fé com alegria, sabendo que Deus não quer te ver oprimido, mas te ver crescendo em amor, verdade e confiança nele. E se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele tem um propósito para a sua vida. Ele quer que você ajude outras pessoas a se libertarem também. Quantos ainda estão sofrendo, vivendo presos em medo, achando que precisam fazer sacrifícios que Deus nunca exigiu? Agora que você conhece a verdade, você pode levar essa mensagem a outros. Pode compartilhar essa esperança, essa alegria, essa liberdade que vem do verdadeiro Evangelho. Se essa mensagem tocou seu coração, comente agora: "Eu sou grato pela verdade de Deus." Deixe essa declaração nos comentários para que todos vejam que você não vive mais em confusão, mas na certeza do amor de Deus. Bom, gostaria muito de permanecer mais tempo aqui com você, mas se continuarmos, este vídeo vai ficar muito longo. Ainda há muito para explorarmos sobre este assunto, como por exemplo, as maiores mentiras que te ensinaram sobre Deus e que te afastam da verdadeira fé. Você já parou para pensar se tudo o que te ensinaram realmente está na Bíblia? A verdade sobre como Deus quer que você se relacione com Ele. Existe um jeito certo de viver a fé sem cair nas armadilhas da religiosidade? Como discernir quando uma doutrina é de Deus ou apenas uma regra humana? Muitos acham que estão seguindo a Deus, mas estão apenas obedecendo tradições. Você sabe como identificar isso? Me fale nos comentários se você deseja que eu traga mais vídeos aprofundando ainda mais este assunto. Esse canal foi criado com um propósito: combater as mentiras que Satanás tem espalhado sobre a Bíblia para tentar te confundir e te desviar do verdadeiro caminho que leva à salvação. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso é um ótimo sinal de que você está usando o celular da forma certa para estudar a Bíblia e se aproximar mais de Deus. Quero te convidar a deixar um comentário dizendo que assistiu o vídeo completo para que eu possa te conhecer e saber quem realmente está comprometido em estudar a palavra de Deus. Além disso, confira agora se você já está inscrito no canal. Se ainda não, clique no botão de inscrever-se. E deixe-me te perguntar: e se tudo o que você pensa que sabe sobre as mentiras de Satanás fosse apenas o superficial? A Bíblia revela segredos sobre o diabo que poucos ousam revelar.